O que você vai receber é uma condição parecida com essa daqui. Os modelos montados foram montados com auxílio do posicionamento através do arco facial, então a condição de maior precisão que nós podemos ter. Esse pino na altura 0, esse é um pino milimetrado aqui na região superior. E aqui eu mesmo vou realizar o aumento da dimensão vertical. Então é bastante simples, é só soltar essa regiãozinha, esse parafuso aqui. Aqui eu realizo o aumento. Eu consigo observar aqui, por ser um pino milimetrado, eu consigo observar quantos milímetros eu estou aumentando. Quando eu perceber que está na altura desejada, fixa novamente o pino para que ele não se movimente. Na hora da acrilagem, eu posso acrilar até com ele montado assim, mas talvez seja mais fácil soltar os modelos do articulador. Então, soltando aqui, nós podemos trabalhar apenas com o modelo nas mãos. Muito importante, ainda antes da acrilagem, verificar se o seu articulador cabe na sua panela de pressão. Então eu tenho aqui uma panela com 6 litros, essa daqui cabe perfeitamente o articulador semi-ajustável montado, ok? Então vamos lá para a acrilagem. Bom, então aqui já estou com o modelo pronto para fazer a acrilagem, alívio superior pronto, alívio também na arcada inferior. Eu passei isolante só na parte oclusal e incisal aqui da parte inferior, porque aqui, como já está todo encerado, a cera já serve como um isolante, não preciso passar nenhum tipo de isolante aqui na arcada superior. Então vamos lá para a acrilagem. Eu começo aqui por um dos lados, colocando pó, gotejando o líquido. Ok, assim eu vou fazendo camadas. Uma camada de pó, uma outra camada molhando com o líquido, com o monômero. Até eu achar que está numa altura boa aqui na lateral. Observe que eu coloco aqui o meu dedo como um anteparo. O dedo serve para fazer esse acúmulo de acrílico aqui na parte oclusal, sem que o acrílico desmorone. Aí o que eu faço? Agora eu, com uma espátula, eu gosto de utilizar a espátula 70, eu afasto aqui o acrílico da minha luva e eu tenho esse acrílico acumulado aqui na parte oclusal. Importante que a quantidade de monômero tem que ser o suficiente para molhar todo o polímero. Não pode ser monômero a menos e também não pode jogar muito a mais, porque senão começa a desmoronar esse acrílico, ele começa a escorrer muito. Então aqui vou colocando a quantidade ideal. Realizado a acrilagem aqui da parte anterior, pego a espátula, afasto o acrílico aqui da minha luva e assim eu tenho também acumulado na parte da frente. Por que passar a espátula na luva? Se eu simplesmente puxar o meu dedo, pode ser que venha uma quantidade de acrílico grudado na luva e daí acaba estragando um pouco a acrilagem que eu fiz. Então por isso eu passo a espátula ali, que ajuda a soltar e ficar a quantidade certinha sobre o dente. Aqui mais uma camada. Ok. Na parte palatina, serão poucos milímetros de acrílico abaixo da linha da cervical.
então eu não preciso colocar muito. Eu até coloco um pouquinho a mais para poder recortar depois, na medida que eu desejar, mas eu não preciso estender o acrílico no palato. Ele está praticamente mais acumulado aqui sobre os dentes. Mais uma vez, a espátula, pronto. Tenho esse resultado até agora. Próximo passo, acrílico da vestibular. Uma acrilagem muito simples. Em poucas etapas você realiza a acrilagem com acrílico autopolimerizável. Aqui, agora na parte anterior. A espessura desse acrílico aqui na acrilagem é algo que a gente aprende com o tempo, você vai testando. De uma forma geral, na dúvida, eu prefiro colocar um pouco de acrílico a mais para poder recortar depois na broca. Às vezes, se você tenta colocar a quantidade exata de acrílico, pode ser que falte um pouco e depois você tenha que reembasar. Então é um trabalho a mais. Eu prefiro ter uma margem para poder desgastar e acertar bem a espessura que eu desejo. Se ficar alguma depressãozinha no acrílico, algum desnível, se eu tenho uma quantidade de acrílico um pouco a mais, eu consigo acertar isso. Com a prática você vai chegando perto de uma quantidade ideal, com uma margenzinha ainda para você desgastar, tá? Bem tranquilo. Então aqui já quase finalizando, um pouquinho mais de acrílico na vestibular. Ok, chegando aqui. Vê que eu jogo esse pouquinho de pó, que é para ajudar que todo esse acrílico fique paradinho no lugar. Eu tenho aqui um bom tempo de trabalho. O tempo de trabalho está muito ligado à temperatura ambiente também, porque o que acontece? O acrílico autopolimerizável, ele polimeriza sozinho, né? Então quando você começa a misturar, ele logo começa um processo de polimerização. Se você demora para fazer a sua acrilagem, ou se você demora para colocar ele sob pressão dentro da panela, ele começa a formar bolhas. Você vê que existe um tempo hábil aqui para você poder acrilar, mas depende um pouco da temperatura ambiente. Então aqui agora está uma temperatura de aproximadamente uns 20 graus, 20 e poucos graus. Eu tenho tempo suficiente para fazer todo esse trabalho com tranquilidade. Se estiver muito mais calor que isso, talvez valha a pena você resfriar um pouquinho o monômero. Mantenha o monômero um pouquinho mais frio, de repente dentro de uma vasilha com água, com gelo. Isso vai fazer com que você tenha um tempo de trabalho bem maior. Bom, depois que eu fiz aqui a acrilagem, próximo passo, voltar a fixar essa base no articulador. Fixo bem certinho, observo se ela está realmente bem adaptada aqui, não pode estar torta, né? De repente com algum pedacinho de gesso que caiu ali de baixo, você não vai conseguir apertar direito, mas aqui deu tudo certo. Agora, eu vou encaixar o articulador aqui. Vou observar o seguinte, ainda antes de fechar, eu procuro molhar a região aqui oclusal, sem deixar pó sem molhar, tá? Isso é importante para que você tenha uma boa transparência do acrílico. Agora, aqui eu vou fechar o articulador e esse pino deve encostar nessa base aqui de baixo, que foi a altura determinada. Quando eu levantei aqui, o pino tinha que estar encostando nessa base aqui do articulador. O pino encostou,
eu observo se os dentes antagonistas todos encostaram no acrílico. Isso é importante. Caso os dentes não tenham encostado no acrílico, eu posso abrir o articulador, colocar um pouquinho mais e depois fechar novamente. Aqui nesse caso, eu vou precisar adicionar um pouquinho mais na região anterior. Daí eu já aproveito e coloco um pouquinho mais em todos os outros dentes. Sempre que você abrir o articulador, coloque um pouquinho mais em todos os dentes, para garantir que vai acontecer o contato. E sempre antes de fechar, molhe todo o acrílico, todo o pó que estiver por cima. Fechando novamente, ok. Então eu tenho esse resultado até aqui. Se eu desejar fazer o guia canino e o guia anterior, eu adiciono o acrílico agora. Então aqui vou fazer uma saliência de acrílico. Neste caso, a minha placa vai ter o guia canino. Então, feita a acrilagem, agora já pode ir para a panela de pressão. Coloco entre 20 e 25 libras. Vai ficar ali aproximadamente uns 10 minutos com uma água morna. E vai estar pronto então para fazer o acabamento.